Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Técio Aprile, falo de Vitória da Conquista na Bahia. Hoje quero mostrar para vocês primeiramente um convidado especial, que é o nosso gatinho Nero. Oi Nero, como é que você tá, rapaz? Esse gato é um gato dengoso que não tem limite para o dengo dele, viu? E é criado solto aqui no terreno. Olha só. Isso gosta de um carinho. Pois é, Nero. Eu vou aqui mostrar pro pessoal agora uma coisa interessante, que é o seguinte. A gente tem mostrado aqui no canal já há algum tempo alguns pés de abacaxi que nós temos aqui no terreno da família. Para quem não sabe, né? A gente tem aqui um cultivo de várias frutíferas e outras plantas, né, que a gente tem aqui no terreno da família, dentre as quais a gente tem bastante abacaxi. Olha para vocês verem aqui, ó, abacaxi tem de montão. Vocês estão vendo? Então a gente tem bastante abacaxizeiro. Tem um vídeo aí no canal em que eu já mostrei, inclusive, quando estava bem cheio de abacaxi, já dando abacaxi mesmo. Mas aí a gente sempre vem e planta mais, né? Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, ó. Vou mostrar para vocês algumas coroas de abacaxi que eu plantei mais recentemente, né? Isso já deve ter coisa de 1 mês e meio, mais ou menos. Eu plantei uma. Aqui tem outra, são pequenas. Vocês podem estar vendo aí. Então é o seguinte, ó, mais uma. Então é o seguinte, abacaxi, a manutenção é assim bem reduzida. Você tem que, logicamente, né, molhar, colocar um mínimo de adubo. E a gente já tem aqui esse abacaxizeiro que já está grande, ó. Daqui a pouquíssimo tempo ele já vai dar abacaxi aqui. Esses dois são os maiores. Pois bem, o que eu quero compartilhar com vocês é uma experiência interessante, que sempre a gente plantou abacaxi aqui pela coroa. A coroa, para quem não sabe, é aquela parte do abacaxi, da fruta mesmo, que você, a parte de cima, né, você compra, aí vem o fruto embaixo e a coroa. Então geralmente a gente coloca na água e ela brota as raízes. Mas aqui também o que que a gente faz? Isso aqui não é coroa. A gente também usa a parte do abacaxizeiro, que para quem não sabe, depois que dá o abacaxi, né, você tira a fruta. Então geralmente ficam algumas brotações, olha aqui. Esse aqui é um abacaxizeiro que a gente retirou a fruta. Aí essas brotações aqui, ó, elas são chamadas de filhotes. Então filhote a gente vem aqui, ó, destaca da planta. Então aqui tem 3. Então você destaca os filhotes da planta. Tem já um caído aqui. E essa planta a gente já pode até arrancar ela, porque o que é que a gente vai fazer com ela? Aqui que está uma parte interessante. Pronto, ó. Arrancamos a planta que deu a fruta, né? Então aqui praticamente ela não vai dar de novo. Cada planta dá uma fruta. Mas ela deu aqui os filhotes. E eu também vou falar a respeito dessa parte que a gente retira do solo aqui. Aí o que é que a gente faz? Você pode colocar na água, assim como você faz com a coroa. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dá mais resultado. Isso aqui também são filhotes.
Então eu coloco num substrato, deixo ele sempre umedecido. Aqui tem uns mais antigos, que já está na hora inclusive de trocar, né? Sair daqui e ir para o plantio definitivo dele. Ó, já está dando até raiz embaixo. Então aqui já está na hora de mudar. E também agora eu vou falar para vocês o seguinte. Essa caixa de isopor aqui, ó, uma experiência que eu retirei de um programa de televisão que eu estava assistindo, se eu não me engano, acho que foi o Globo Bahia Rural, alguma coisa assim, que Vitória da Conquista fica no estado da Bahia, e lá eles mostravam justamente as brotações através da haste do abacaxizeiro. Então a gente pega essa parte aqui, desfolha, tira essas folhas, limpa bem aqui, tira as raízes. Daí você pega ela e corta em pedaços, ou coloca inteira, como eu coloquei aqui, ó. E depois de um tempo nascem alguns rebentões, algumas brotações. Vocês estão vendo aqui uma, aqui é outra, aqui é outra. E não sei se tem mais. Essas outras aqui foram filhotes que eu plantei aqui nesse substrato. Um substrato que fica sempre bastante úmido, com bastante esse substrato aqui, ele é uma mistura de composto orgânico com terra. Então ele está num ambiente aqui propício para o desenvolvimento dele. Já esse tipo aqui que eu fiz, olha, plantei diretamente no chão. Sobrevive, mas não tanto quanto a gente espera. Ele gosta mesmo de ter bastante composto orgânico, que ele possa estar retirando assim os nutrientes para o desenvolvimento dele. Aí depois disso, então, que ele fica mais ou menos como esse aqui, ó, é que a gente planta ele no local definitivo. Aqui vocês veem um que eu plantei mais recente, ó, tá pequenininho, né? Em comparação com o grandão aqui, tá pequenininho. Mas vai crescer, vai ficar grande. E aqueles lá que eu mostrei pra vocês também, né? Então é assim, sempre mantendo uma boa quantidade de plantas de abacaxi, porque abacaxi é uma fruta por planta, né? E aqui eu ainda plantei mais no substrato igualmente enriquecido. Aquele que eu retirei aqui da nossa composteira, adicionei terra e tá aí. Então é isso, eu queria mostrar para vocês, né, esses experimentos aí. Esse aqui inclusive, ó, vocês me viram tirando lá, né? Aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Olha, não precisa de mais nada, só isso. Encaixar aí no... Aqui é uma sementeirazinha, né? Com esse substrato bem adubado. Olha aí. Esses aqui eu coloquei já tem uma semana mais ou menos. E esses aqui estou colocando agora. Vocês estão testemunhando aí. Ainda ficou um. E é isso. Esperar o desenvolvimento deles. Esses aqui das caixas, desse saquinho, né? Eu vou ter que tirar e plantar eles no local definitivo já. Ó. Esse aqui já tá bom. Esse aqui já tá ótimo para plantar. Vou escolher o local. E vamos lá. E esses aqui ainda falta um pouquinho. Talvez um ou outro aqui, ó. Esses estão maiores, dá para tirar já. Os outros ainda espera mais um pouco. E essa planta que eu desenterrei ali agora, né? Arranquei. Então vou fazer também aí a limpeza e utilizar a haste igual fiz aqui
Só que aqui eu coloquei ela inteira. Essa aqui eu vou dividir. Eu vou dividir aí a haste, né? Chama-se de seccionamento de haste. Então vou cortar ela em secções e vou colocar também num local tão bom quanto esse aqui. Então, para quem tem acompanhado a gente no nosso canal, nós estamos aí fazendo vídeos desde meados aí, final de 2023. Então eu vou colocar inclusive aí um card para você ver como é que estava essa parte do terreno aqui com essas árvores há coisa de 1 ano e meio atrás, 1 ano e alguma coisa a mais, né? Foi final de 2023. Então vocês vão ver uma grande diferença, vão perceber uma grande diferença de várias plantas que estavam bem pequenas e o desenvolvimento delas graças ao cuidado que a gente tem, adubação. Esse trabalho aqui também é importante, ó, o coroamento das árvores. É uma coisa que nunca para. Que o local onde a gente tirou o nosso composto, né? E tá aqui instalado em outro local. Então olha aí, vocês veem aqui sim vários, o tomate de árvore, tamarilho, várias plantas que há algum tempo atrás, tem vídeo aí no canal, vou deixar aí o link para os vídeos. Vocês não viam essas plantas aqui ou elas eram pequenas e hoje elas estão progredindo bastante. Então é interessante vocês acompanharem isso até para ver o progresso do que a gente faz aqui, né? Nossas bananeiras. Eu percebi aqui que uma bananeira envergou, acho que devido ao peso. Mas eu quero ainda deixar ela aí para ver se amadura um pouco mais essa banana. Tá muito precoce para tirar, eu acho. Eu ver se ainda amadurece um pouquinho aí no pé mesmo, né? E temos aqui também a banana que nós plantamos aqui recentemente, a banana da terra. E isso aqui é muito importante também, ó. As bananeiras velhas que você retira, porque cada banana que você tira o cacho, então o pé de banana, o que é que você faz? Então a gente agora está fazendo isso, ó. Está colocando ao redor das bananeiras como cobertura morta. Aqui você vê, né? Inclusive eu tirei um cacho aqui essa semana. Então, ó, isso aqui é coisa nova que a gente colocou aqui em volta da bananeira aí, para permitir que a umidade retenha aqui o máximo possível. Bananeira gosta de umidade. E aqui onde nós estamos, sudoeste da Bahia, é uma área um tanto quanto seca, principalmente nessa época do ano, apesar de que a gente até teve uma chuvinha aqui nos últimos 2 dias. Caiu um pouquinho de chuva, mas não sei se é suficiente para o desenvolvimento das plantas. Nós temos aqui também, que eu plantei recente, nossa abóbora. Aí já tem aqui uma abóborazinha crescendo. Olha que bonitinha. Então muito legal ver isso aí, né? Que você planta e depois você colhe alguma coisa, você tem que colher. É como diz o Nelson Guerra, o nosso companheiro aí do canal Quintal Verde TV. Ele fala assim, que plantar é opcional, mas colher é obrigatório, né? E é verdade, se plantou, você tem que ter um retorno um dia do que você plantou. Nosso pé de louro, né? Folha de louro, para quem não conhece, é aquela folha de louro que a gente usa no feijão. E tá aqui também nossas mandiocas, né? Macaxeiras ou aimpins. Tá aí, plantei em setembro, não, junho ou julho do ano passado. Tá perto de completar 1 ano. E tá aí, essa aqui não desenvolveu bem, nem essa. Mas essas outras aqui estão bonitas. Nossos pés de milho doce
Dá um trabalho ter de vir aqui todo dia para molhar. Mas vamos ver se a gente consegue colher alguma coisa, né? E tão bonitinhos, ó, dando as inflorescências, né? Tá perto de dar o fruto também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa estar compartilhando com vocês. Eu plantei, parece que isso aqui é melancia, mas algum bicho comeu, ó. Ei, tá pequenininho ainda, vamos ver se eles sobrevivem. Vou passar debaixo aqui do pé de ingá de metro, só para vocês terem uma noção aqui como é que tá frondoso, né? Dando flor. Logo logo teremos mais frutas. As últimas que deram, acho que devido à umidade, a maioria estava bichada. Aqui tem outra parte que a gente tem aqui também, ó. Abóborazinha brotando aí, mais milho, mais abóbora. Deixa eu ver se eu vejo alguma fruta aqui com vocês, alguma abóbora. Não consigo ver não. Talvez tenha aí, mas está escondida. A gente teve aqui a oportunidade de colher muito figo, pessoal. Muito figo mesmo. Olha aí, ainda tem, ó. Alguns pequenos. Tem até uns grandes ali. Olha aqui. Quando o passarinho deixa, a gente colhe, né? Olha que beleza. 2 figos temporãos. Em meados do mês de maio é a hora de fazer uma poda. E tá aqui nossos coléus, né? Vocês veem aí os coléus, ó. Cada coléu maravilhoso. Esses aqui, ó. Lindo, lindo, como tá exuberante. Esse aqui todo verde também. Esse aqui é um espetáculo. Lindo de morrer. Eita. Muito bonito mesmo. Esse aqui está sentindo um pouco de seca. Mas com essas chuvas vamos ver se ele melhora. Nossa acerola já deu duas safras. No final do ano passado e agora no início do ano. Oh, esse aqui o passarinho comeu. Que pena. Mas deixa pro bichinho, né? Tá cheio. Cheio de figo. Parece que tem um ali. Tem um aqui, ó. Que beleza, hein? Eita, quem tá aqui, ó, acompanhando a gente. Isso parece um grude. Bom, aqui é a parte das plantas ornamentais. Não vai dar para mostrar muita coisa agora, que já está escurecendo. Depois a gente mostra com mais calma. Assim, por último, nossa parreira aqui, ó. Olha só. Que lindo. Tá vendo? Bonito demais. E para quem não conhece, olha o que nós temos aqui, ó. A fruta do milagre. Vamos tirar aqui. A fruta do milagre é aquela fruta que engana o seu paladar. Você come dela, automaticamente o que você come em seguida é doce. Se for amargo ou se for azedo, se torna doce. Vamos, Nero. Já está quase na hora da gente ir. Eu venho aqui correndo depois do trabalho, né? Saio do trabalho umas 5 e pouco, 5 horas, 5 e pouco. Aí eu venho no terreno, às vezes, quando não está chovendo, aproveito para molhar um pouco. E ontem e essa noite, como choveu, então não precisei molhar.
Eu colhi aqui algumas frutas, colhi alguns abacates. Você quer comer mais, Nero? Mas que menino guloso, viu? Espera aí que eu vou te dar um pouquinho de comida, de ração. Nero, segurando o celular. Você não quer segurar pra mim, não, Nero? Você não quer segurar o celular pra mim, não, Nero? Ser meu cameraman? Ó, a ansiedade dele, como é que fica. Toma. Bota mais. E mais um pouquinho. Come, viu, garoto? Você fica gordinho. Pois é isso, pessoal. Aproveito para me despedir de vocês. Ficaram comigo aí até o final. Como todo youtuber que se preza, peço a vocês que deixem o seu like e compartilhem aí nosso vídeo com seus amigos. Aquelas pessoas que acham esse tipo de conteúdo interessante. E coloca aí alguma coisa, alguma informação que você acha relevante, uma pergunta, qualquer coisa assim. Um elogio, uma crítica, pode ficar à vontade. Ok? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.